Bem-vindos ao dia 3 de dezembro da nossa história, mistério de Natal, Vamos lá? Dia 3, preparados? É como correr adiante do vento ou descer correndo uma escada rolante. Para quem não acompanhou os outros episódios, estão salvos no Instagram e também na playlist lá no YouTube. Aproveita para me seguir lá no YouTube também, tá bom? Vamos lá, então. No dia 3 de dezembro, vamos para o nosso calendário do advento hoje. No dia 3 de dezembro, Joaquim acordou cedo. O relógio do Pato Donald, pendurado acima da sua escrivaninha, mostrava 6:45. A mãe e o pai só levantariam dali a meia hora. Lembrou que tivera um sonho estranho, mas não estava muito certo do que tinha sido. Alguma coisa relacionada ao anjo Efiriel e o cordeirinho. Sentou-se na cama e olhou bem de perto para o calendário. Na parte de cima da figura, vários anjos flutuavam no céu, atravessando as nuvens e descendo até o chão. Um deles tocava a trombeta para acordar todas as ovelhas e pastores, claro. Joaquim imaginou que o anjo à direita da figura só podia ser Efiriel. Sua aparência era bem como Joaquim imaginara. De repente, notou que aquele anjo sorria para ele, levantando o braço como se quisesse lhe fazer um sinal. O anjo da figura parecia mais claro do que no dia anterior. Joaquim ficou de pé na cama e abriu a porta com o número 3. Viu a figurinha minúscula de um carro antigo. Já tinha visto esse tipo de carro velho quando fora visitar o Museu de Tecnologia com o avô. Joaquim não compreendia o que um carro antigo tinha a ver com o Natal, mas apanhou o papelzinho que caiu do calendário. Então, se aninhou debaixo das cobertas e começou a ler. A segunda ovelha. Elizabeth e o anjo Efiriel continuavam correndo atrás do cordeirinho. Logo deixaram o bosque e desceram por uma estradinha de terra. À distância, uma fumaça espessa era lançada pelas chaminés altas de uma fábrica. Ali deve ser uma cidade, disse Elizabeth. É Halden, explicou o anjo. Estamos bem perto da Suécia. De repente, ouviram um grande barulho logo atrás. Elizabeth se virou e viu um carro antigo vindo na sua direção. Dentro do carro estava um homem de chapéu e casaco. Tinha barba preta e se parecia um pouco com o seu bisavô. Em cima da lareira da casa de Elizabeth havia uma fotografia dele. Quando o carro passou por eles, o homem tocou a buzina e os cumprimentou, tirando o chapéu. "Olha só esse carro!" exclamou Elizabeth. "Deve ser velho mesmo." "Pelo contrário", retrucou Efiriel, "acho que é novinho em folha." Elizabeth suspirou. "Sempre achei que os anjos eram muito mais inteligentes do que os seres humanos, mas pelo jeito você não entende muito de carros." Mas como não queria brigar com o anjo, ela completou. "Bem, acho que ninguém deve dirigir carros lá no céu. Imagino que Deus já tenha proibido qualquer tipo de poluição." Efiriel apontou para um monte de troncos empilhados no chão. "Sente-se aqui, você merece um descanso. E tem uma coisa importante para lhe dizer sobre a nossa viagem a Belém." Elizabeth sentou e olhou para o anjo. "Você não fica cansado também?" "Não", respondeu Efiriel. "Os anjos não se cansam, porque não são feitos de carne e osso. Quando você se cansa, quem sente mais o cansaço é o seu corpo de carne e osso." Elizabeth ficou meio envergonhada por ter pensado que os anjos se cansavam. Se fosse assim, com certeza não teriam a força necessária para ficar voando, subindo e descendo entre o céu e a terra. A distância deve ser muito grande, talvez até maior do que dali até Belém. "Para onde estamos indo exatamente, meu bem?" perguntou o anjo. "Para Belém", respondeu Elizabeth. "Muito bem. E o que nós vamos fazer lá?" "Acariciar o cordeirinho."
Certo, concordou o anjo. E vamos também dar as boas-vindas ao menino Jesus. Ele foi chamado Cordeiro de Deus, pois era suave e inocente como um cordeirinho de lã macia. Elizabeth deu de ombros. Nunca tinha pensado naquilo. Mas não basta viajar até Belém, prosseguiu o anjo. Precisamos viajar também no tempo, voltar 2000 anos para trás. É que quando você começou a correr atrás do cordeirinho, fazia mais ou menos 2000 anos que Jesus tinha nascido. Nós vamos tentar chegar lá, bem no momento desse grande milagre. Ora, mas não é totalmente impossível voltar atrás no tempo? Perguntou Elizabeth. Não, disse Efiriel, totalmente não. Mas nada é impossível para Deus. E, como estou aqui como mensageiro de Deus, quase nada é impossível para mim também. Já deixamos para trás uma pequena parte do nosso longo caminho. Ali na frente você está vendo Howden. E estamos no começo do 20º século após o nascimento de Jesus. Você está entendendo? Elizabeth abriu bem os olhos. Acho que sim. Isso quer dizer que aquele carro velho não era tão velho afinal. Isso mesmo, talvez fosse novinho em folha. Com certeza você notou o orgulho do motorista tocando a buzina. São pouquíssimas as pessoas que têm carro nesta época em que estamos. Elizabeth sentava, só olhava, e o anjo Efiriel continuou falando. Levaria um tempo enorme para correr até Belém, em linha reta, mas nós estamos voltando na diagonal da história. Nós estamos voltando na diagonal da história. Assim, de certa forma, estamos sempre numa descida. É como correr adiante do vento, ou descer correndo uma escada rolante. Elizabeth fez que sim. Não tinha certeza de ter entendido tudo que o anjo dissera, mas compreendera o bastante para perceber que era algo bem inteligente. Como é que você sabe que estamos no começo do século XX? O anjo ergueu o braço e apontou para um relógio de ouro em seu pulso. Era ornado com uma fileira de pérolas reluzentes e o mostrador indicava 1916. É um relógio angélico, só para os anjos, explicou ele. Não é tão exato quanto os outros relógios, mas lá no céu a gente não se importa muito com as horas e os minutos. Por que não? Temos a eternidade para tomar conta, respondeu o anjo. Além disso, nunca precisamos pegar um ônibus para chegar ao trabalho na hora certa. Agora Elizabeth compreendia por que o relógio da igreja havia batido apenas 3 badaladas, embora já fossem 6 ou 7 horas quando ela saíra correndo da loja. E compreendeu também por que a neve tinha desaparecido e o verão chegado de repente. Correndo, ela voltara no tempo. Você começou a correr na diagonal assim que saiu atrás do cordeiro, continuou Efiriel. Foi aí que começou a longa viagem pelo tempo e pelo espaço. Outro carro se aproximava, vindo na direção contrária. Deixou atrás de si tamanha nuvem de poeira e areia que Elizabeth começou a tossir. Quando a nuvem de poeira baixou, ela apontou para a estrada. Lá está o nosso cordeirinho outra vez, mas agora tem também uma ovelha grande perto dele. O anjo concordou. Em verdade vos digo que aquela ovelha também está indo para Belém. Dito isso, os dois começaram a correr. Quando Elizabeth e Efiriel alcançaram o cordeiro e a ovelha, eles também saíram correndo aos saltos. Cordeirinho, cordeirinho, chamou Elizabeth com voz sedutora. Mas nem o cordeiro, nem a ovelha estavam dispostos a parar por causa de uma sedução qualquer. Estavam indo para Belém. Para Belém. Passaram pelos arredores de Howden. Pararam por um momento para olhar as pessoas caminhando pelas ruas, pelo mercado. As mulheres usavam vestidos longos de algodão colorido e grandes chapéus. Vários carros antigos andavam pelas ruas com um motor tossindo e cuspindo, mas havia também cavalos e carruagens.
Deixaram tudo isso para trás e logo chegaram a um posto de fronteira. Uma grande placa anunciava: Fronteira, Suécia. Elizabeth parou abruptamente. Você acha que eles vão nos deixar entrar na Suécia? O anjo bateu as asas ao redor dela como uma borboleta gigante. Eles não vão se atrever a parar uma peregrinação. Além disso, a Noruega e a Suécia tinham o mesmo rei até poucas semanas atrás. Posso dar mais uma olhada no seu relógio angélico? Efiriel estendeu o braço. O relógio indicava 1905. Então passaram correndo por 2 guardas de fronteira. O cordeiro e a ovelha na frente, Elizabeth e o anjo Efiriel logo atrás. Alto! Gritaram os guardas, em nome da lei! Mas lá iam eles correndo Suécia adentro e estavam alguns anos mais próximos do nascimento de Jesus. Joaquim sentou na cama. Então era por isso que havia aquela figura de um carro antigo no calendário de Natal. E era por isso que o verão chegara de repente. Depressa, Joaquim guardou o papelzinho com a história de Elizabeth e do anjo Efiriel na sua caixinha secreta e trancou a chave. Depois ficou ali sentado um tempão pensando no que acabara de ler. Elizabeth não apenas saíra atrás do cordeiro e o seguira até o bosque, também tinha começado a voltar no tempo. Já havia chegado ao ano de 1905, mas sua viagem ia até Belém, na época em que Jesus nasceu. E Joaquim sabia que isso acontecera fazia quase 2000 anos. Ele já tinha idade para saber que, na verdade, não se pode voltar no tempo, mas é possível fazer isso em pensamento. Na escola, tinha ouvido que 1000 anos para a humanidade podem ser como um único dia para Deus. E o anjo Efiriel dissera a Elizabeth que para Deus nada é impossível. Será que Elizabeth e o anjo tinham voltado no tempo de verdade? Nesse momento, ouviu a mãe chegando. Ela entrou no quarto e logo perguntou: Você abriu o calendário? Ele fez que sim, e a mãe foi olhar a figura. Carro antigo! Exclamou. Parecia surpresa, quase decepcionada. Talvez achasse que todos os dias haveria figuras de anjos e coisas típicas de Natal. É porque Elizabeth e o anjo Efiriel foram correndo para a Suécia, na época em que esses carros antigos eram novinhos em folha, disse Joaquim. Eles vão continuar correndo até chegar em Belém. Mas você é mesmo um contador de histórias, disse a mãe, fazendo-lhe um carinho na cabeça. E depois saiu do quarto. Joaquim sentiu uma coceirinha no estômago ao pensar em todas as coisas inteligentes que sabia e que sua mãe e seu pai pensavam ser invenção dele. E aí teve uma ideia ainda mais inteligente. Na véspera do Natal, iria juntar todos os papeizinhos que tinham caído do calendário mágico e colocar o pacotinho embaixo da árvore de Natal. Escreveria no pacote: para a melhor mãe e o melhor pai do mundo. Essa ideia o fez ansiar ainda mais pela chegada do Natal. Mas nem sempre era bom ansiar por alguma coisa. Podia também ser chato se a tal coisa demorasse para chegar. Quando ele ansiava por alguma coisa muito legal, quase ficava com dor de cabeça. Naquela tarde, o pai reclamou que ainda não tinha encontrado sua carta de motorista. Nesse caso, não deveria dirigir, disse a mãe, mas quando ouviu isso, o pai bufou como uma locomotiva. Findamos o dia 3. Acompanhem comigo essa história linda, esse mistério de Natal, até o dia 24. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.